conversar com o Alexandre Leite, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo, vice-presidente nacional do partido e presidente do Diretório Paulista. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Bom, deputado, um dos destaques do noticiário de hoje foi o avanço forte da popularidade do presidente Bolsonaro, né? Isso é atribuído em parte ao auxílio emergencial, às medidas de socorro econômico no combate à pandemia e também a uma certa posição, reposicionamento político dele, proximidade com o Centrão. E aí o DEM está se afastando desse Centrão. Eu queria saber como é que fica essa base de apoio e sua avaliação em relação a esse cenário. Olha, claramente o parlamento trabalhou durante essa pandemia com uma agenda pró-população, pró-combate à pandemia, e isso veio de encontro com essa agenda popular, né? Populista, vamos dizer assim. O auxílio, o financiamento da folha de pagamento, dentre tantas medidas que nós aprovamos no parlamento, né? O próprio auxílio proposta do governo de R$200, nós ampliamos para R$600, somado a uma carência na população de representatividade. O Bolsonaro tem 15% fixo. Em um mundo aí de 70% mais ou menos flutuando, procurando a quem se apegar na representação. Então ele surfou nessa onda do Congresso, essas pessoas flutuando acabam se apegando a isso, é claro, a extensão do Bolsa Família ou a própria concessão do auxílio emergencial influencia na popularidade de qualquer representante. O afastamento do Democratas do Centrão se dá pelo simples motivo da gente querer sentar para discutir uma agenda. O Democratas não quer discutir cargo, o Democratas não quer espaço no governo. Nós queremos discutir a agenda. E quanto a isso, o Democratas não abre mão. Então, o Rodrigo Maia, muito sabidamente, sabe o que está acontecendo, sabe que está se articulando uma eleição para tentar eleger um presidente pró-Bolsonaro, não vamos dizer pró-governo, contra-governo, porque nós queremos ajudar o governo, nós queremos ajudar o Brasil. Seria na presidência da Câmara. Na presidência da Câmara. Então, nós estamos posicionados na agenda do Brasil, na agenda econômica, principalmente agora nesse próximo ano, nós vamos ter dificuldades econômicas, então esse ano ainda a gente quer votar a reforma tributária ainda na Câmara. Aguardamos ansiosamente, parece que está pronta a reforma administrativa. Enfim, nós queremos votar, discutir essas pautas, né? Discutir cargo, essa questão está superada para a gente desde o início do mandato do atual governo. Agora, o DEM não quer cargos, mas tem a presidência da Câmara e tem a presidência do Senado. Isso facilitou a vida do governo em alguns momentos, em algumas pautas, especialmente relacionadas à economia. Só que houve alguns embates, especialmente com o Rodrigo Maia. A Alcolumbre já tem uma proximidade maior, até por outras pautas que chegaram lá no Senado. Como é que fica a configuração, por exemplo, para as eleições das duas casas? Há a possibilidade de reeleição de Alcolumbre, mas o DEM vai tentar fazer novamente os presidentes? Nosso projeto, sim. A nossa ideia, Democratas, é manter a presidência. Nós temos diversos quadros no partido e vamos tentar articular, independente do Centrão, a recondução do nosso representante na casa, né? Além dos partidos que não compõem o Centrão, ainda tem a esquerda que está ali e que o Rodrigo Maia tem muito acesso, dá muita liberdade para a esquerda. Isso a esquerda sabe que não consegue eleger um representante para a mesa, sabe que não tem esse espaço e que se perder para o Centrão e eleger o candidato do Bolsonaro, com essa interferência explícita do Executivo na eleição do Legislativo, sabe que eles vão perder espaço. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de folga aí na tratativa da Câmara, apesar de que não deverá ser uma eleição fácil. No Senado, a recondução ainda depende também de alteração
constitucional. Não, a recondução do Davi ainda depende de alteração, não salvo engano, ainda não é permitido. Mas teria até lideranças do próprio governo mais favoráveis à reeleição de Alcolumbre, né, Davi Alcolumbre. Sim, sim. Mas ainda haveria a necessidade de alteração constitucional. Isso não é fácil. Agora, deputado Alexandre, falou em carência de lideranças no país e por isso o presidente Bolsonaro conseguiria avançar com essa facilidade, a esquerda mais difícil. Agora, como é que fica a questão das eleições? A recomposição, a formação de bases nos estados, como é que é o direcionamento das conversas? Aí tem algum aliado mais próximo em termos partidários do DEM? Olha, um aliado histórico do Democratas PSDB, sim, nós temos um projeto, eleger o Rodrigo Garcia, o próximo governador do estado de São Paulo. Para isso, o Democratas está construindo uma base muito sólida em todo o interior. Nós quase fomos extintos, né, na criação do PSD. Nós entramos num processo de falência e nos recuperamos. Conseguimos, assim que assumi a presidência, junto com o deputado Genin, do Democratas do estado de São Paulo, nós montamos o Democratas em 513 municípios. Né? Nós devemos chegar a 4.000 candidatos a vereador pelo Democratas, mais as grandes cidades em que nós estamos com alianças. Então, PL, PSDB, até o próprio PSD, diversos partidos têm feito essa aliança na capital e no interior, nas grandes cidades, nos grandes colégios eleitorais, também focando neste projeto, né, na condução do vice-governador Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo. Agora, para a prefeitura seria apoio a Bruno Covas? Apoio a Bruno Covas. Tá? O Democratas já manifestou apoio a Bruno Covas. Estamos construindo uma chapa para tentar ganhar a eleição logo no primeiro turno. Ele tem essas condições. A esquerda está muito fragmentada em São Paulo. Quem teria chance? O PT está com uma falta de representação, de representante. Então, muitos candidatos, muitos partidos de esquerda fragmentam essa votação e isso leva o Bruno a ter uma grande chance. Vai depender da nossa composição agora. O também está dividido na esquerda, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Exatamente. A esquerda, além de estar dividida, está carente de uma representação. Não sabe que nome lança e os nomes que escolhem não vingam. Então, o Bruno tem feito uma boa administração, ele se saiu bem, cometeu erros, admitiu, mas mais acertou do que errou. E as pesquisas mostram, a população paulista está satisfeita. Acho que dá para continuar, a gente ainda consegue melhorar e vai construir essa chapa vitoriosa. E a direita também está bem fragmentada, né? Nós tivemos vários candidatos que se reelegeram no embalo do presidente Bolsonaro, de um discurso mais à direita, e que acabaram dividindo até pela própria divisão do partido e de movimentos que o apoiavam, né? Sim. Essa direita um pouco mais extrema, um pouco mais radical. A direita continua lá, né? É uma coisa que as pessoas confundem muito lá quando se fala em centrão em Brasília. O centrão não é o centro do idealismo político. O centrão é a direita fisiológica, né? Como diz um especialista. Pegaria o DEM também. Pegaria o DEM também, né? São os partidos de direita que se associam em um grupo de representação em bloco. Então, esse é o centrão. Então, nós temos, sim, essa falta de representação essa falta de representação eleitoral também, por essa direita mais radical ter sido eleita, mas quem sempre esteve no campo da direita, o próprio Democratas, está presente. Tradicionalmente, né? Eu sempre digo a alguns parlamentares do próprio PSL, eles se acham os anti-PT e os únicos defensores da direita e do conservadorismo, né?
Eu sempre digo a eles, olha, vocês chegaram agora. Né? Faz mais de 15 anos que a gente está aqui, só eu faz mais de 10 anos estou aqui lutando contra o PT. Então, senta na janelinha e assiste e aprende a fazer. Agora, deputado, não tem assim, uma certa incoerência, porque o senhor falou, por exemplo, da eleição para a presidência da Câmara, que poderia ter apoio da esquerda, né? Porque senão dá espaço para o candidato que venha a ser apoiado pelo presidente Bolsonaro, garantindo essa adesão. Agora, quando se tem uma proximidade, por exemplo, ainda que seja para a negociação, apenas para a presidência da Câmara, não fica uma posição aí meio de centro-centro mesmo, com alguns momentos de tendência mais à esquerda, em outros à direita? Como é que o DEM se situa nesse processo todo? Olha, é o que eu disse, o Rodrigo Maia sabe manejar muito bem ele tem essa massa de manobra, ele consegue articular bem. Tanto é que conseguiu, é o presidente que mais exerceu o cargo de presidente da Câmara na história. Então nós contamos com isso, com essa flexibilidade. O DEM é um partido liberal, defendemos o nosso posicionamento, continuamos sendo contra o PT, isso não muda o fato. Ainda que tenha apoio numa eleição. Ainda que tenha apoio numa eleição. O objetivo comum não impede que nós votemos juntos na votação para a eleição de presidente da Câmara ou em qualquer outra votação no Congresso. E tem a pauta reformista, né? Porque o DEM tem puxado muito isso já, desde a reforma da Previdência, que esteve lá com a condução do Rodrigo Maia, agora a questão da reforma tributária, que nós temos nas duas casas, uma foi apresentada inclusive pelo Davi Alcolumbre no Senado, e a administrativa que está sendo cobrada, né? Exatamente. Né? O próprio auxílio emergencial que teve recentemente foi uma luta em conjunto com a esquerda, que nós conseguimos a ampliação para os R$600. Então, nós temos tranquilidade quanto à nossa diretriz partidária e quanto ao nosso posicionamento político. Porque a reforma seria uma posição mais à direita, né? A esquerda Exatamente. é mais restritiva em relação a essas reformas. Há espaço político, condição e tempo para aprovar de fato na Câmara a reforma tributária? Ainda esse ano a gente pretende aprovar, sim, a reforma. A PEC 45, que é a do Baleia Rossi, essa é a que tem mais chance de aprovação. A 110, a enviada pelo governo, seria cansativo, como todas as outras reformas. Quando ela se torna cansativa, ela não decola, não anda. A que mais está avançada e que tem chance de ir para frente é a PEC 45. Perfeito. Eu conversei aqui com o deputado federal pelo DEM de São Paulo, Alexandre Leite, que é vice-presidente nacional do partido e presidente do Diretório Paulista. Deputado, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. Com vocês.